life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! Olá, e aí? Tá no ar o Gumpcast, esse podcast que é realizado pela galera da Gump Casa Criativa, que é mais do que uma agência de publicidade. A Gump une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Baita slogan, hein? Eita! Eu sou o Matheus Martins, redator e social media do hashtag TeamGump, e comigo está o diretor de design e criação, Maicon Dias. Olá, Maicon! Hi, tudo bom, galera? Hi people! Ih, tu roubou o bordão da Meet, cara. Era o meu, né? Eu falei hi, não falei hello. Opa. Corta, Betinho. O diretor de conteúdo e digital, Daniel Host Dreyer. E aí, Dani? Que prazer estar aqui. Olha só, o Dani sempre tem uma tirada assim, né, super interessante. Essa era a última, eu não tenho mais nenhuma. Acabou. Acabou. O saco. Próximo episódio eu não sei o que eu vou fazer. Muito bem, e o diretor de arte, Eduardo Brown. Oi, eu pensei no bordão e eu achei que só dizer oi é... Oi funciona. Oi funciona. Minimalista. Nunca deu errado. Bordão minimalista. Bordão Designer, minimalista. minimalista. Pessoal, vocês me conhecem. Oi, é isso. E do atendimento, Mitch Brogni. Muito bem. Ele tomou um mijaço no final do último podcast. eu me senti muito podcast, mal. hein? Mitch Brogni, querido. É Brogni. Hello, people. Hello, people. Tudo bem com vocês? Que ótimo. A gente grava o nosso podcast aqui no estúdio Onyx e conta com a técnica de áudio do Betinho. Grande Betinho. É isso aí. Olha só. Você pode participar do nosso podcast pelo Twitter, no @Gump. Lá a gente recebe os teus recados, as tuas sugestões de pautas, as tuas perguntas, as tuas curiosidades, o que mais tu quiser enviar pra gente. Fica bem tranquilo aí e só escreve, tá? E além de curtir a nossa conversa por aqui, confere também o nosso trabalho completo lá no gump.com.br. No nosso site tem cases, a história da Gump e as contas que a gente atende. Não deixa de conferir, tá? Porque o site tá com layout maravilhoso e novo. Cheio de cases. Cases maravilhosos. Não deixa de checar esse site. Esse é o terceiro episódio do Gumpcast. Aí. Sobrevivemos. Terceira A gente tá indo parte. longe, né? Nossa, essa série... Mas acredita mais em ti, Edu. Não, eu Tu acredito, tem mas é que potencial. já é o terceiro, assim, daqui a Não, pouco a gente é tá no que- 300 e nem... Não comemora que ainda não terminou o terceiro, né? Vamos com calma. Vamos tentar, um episódio de cada Tipo, vez. o jogo não terminou. Faltam 90 Vamos minutos. comemorar. E parece assim que passou em 15 minutos, né? Foi muito Exatamente. rápido. Parece que a gente gravou assim, realmente. Foi muito rápido, né, Dani? Loucura. O tempo passa. Que doido, nossa! O tempo voa quando a gente se diverte. Escuta só, ouvinte. Hoje a gente vai falar sobre influenciadores digitais. Até que ponto você é influenciado por eles? É simples curiosidade sobre o dia a dia de alguém ou você que compraria de fato o que eles indicam? Fez sentido? Não fez sentido, desculpa. A redação se passou. Enfim, eles têm esse poder de compra sobre o consumidor? Não sei. Então, no episódio de hoje, até que ponto eles realmente influenciam? Polêmica. Hoje vai dar treta aqui, vocês sabem, hein? Vai ter gente se estapeando. Vai tô ter vendo. gente aqui, a gente vai receber umas DM fervorosas. Ninguém fala da Kéfera. Olha aí, ó. Mentira! Começou mais cedo do que eu imaginava. Olha só, a ideia para esse episódio surgiu de um case de uma influencer que tem, na verdade, 2 milhões de seguidores. E aí, ela... 2 milhões e 600 mil
fãs no Instagram e ela não conseguiu vender o mínimo de 36 camisetas que a empresa disposta, porque ela estava trabalhando, conseguiu vender essas peças de roupa, que 36 camisetas era o que a empresa exigia, né? Era o mínimo. E aí, eles realmente influenciam ou não, gente? Qual é que era? Complicado, hein? Eu acho que essa pergunta não é simples, porque primeiro a gente tem que definir o que é um influencer, né? Isso para mim é o básico para se começar a dizer, porque as pessoas influenciam umas às outras, né? Só que existe novamente uma banalização. Aparentemente esse é o problema moderno, né? A banalização das coisas. E aí a gente tem que descobrir o que é uma influencer antes de dizer se elas influenciam ou não. É uma ou um, né? Exatamente. Nesse caso é uma influencer que realmente não conseguiu influenciar em nada. Nada. Porque com 2.600.000 seguidores não consegui vender 36 camisetas. E uma das coisas curiosas desse fato é que ela fez uma postagem depois chorando as mágoas porque ninguém comprou, e essa postagem teve 36 mil curtidas. Se cada um tivesse comprado uma camisetinha. Hoje o pessoal não ajuda também, né? E aí entra naquela questão, o quanto é válido, né? Um influencer que tem uma audiência grande, que gera um monte de curtidas, comentários, mas não influencia. Então, é uma pergunta complicada. Eu acho que tudo pode virar modismo, né? A gente recentemente, nos últimos 3, 4 anos, vive o modismo dos influencers, né? Quantas pessoas largaram suas profissões e vou virar influencer, né? Não que isso esteja errado, mas talvez vamos fazer um resgate do programa passado, né? Tu é um influencer porque tu tem um propósito para aquilo, né? Tu entrega esse propósito no teu conteúdo, tu levanta uma bandeira e realmente os teus seguidores te acompanham por causa daquilo, porque a gente vê inúmeras pessoas que têm milhares, milhões de seguidores com engajamento baixo, né? E que tu pega a linha editorial, mas parece que elas estão mostrando a vida delas, né? As viagens que ela tá fazendo, o que ela tá comendo, como é que ela acordou de humor de manhã, do que entregar um propósito, né? E realmente essas pessoas, elas têm muitos seguidores, mas elas realmente não são influenciadores, né? É nesse propósito que a empresa que vai contratar, por exemplo, um influencer desse, tem que pensar se tem a ver com a empresa dela, né? Se tem a ver com o propósito dela, ou não simplesmente pagar, às vezes, o que nem teria, né, direito, pra pagar um influencer que não vai ter nada a ver e daqui a pouco não vai vender uma camiseta, né? Que Baseado só na audiência que ela tinha. Baseado na audiência, Isso isso que que não tu quer falou, dizer nada. Isso que tu falou, Mitch, é bem interessante. Quer dizer, as marcas, elas sabem gerenciar ou compreender esse relacionamento com o influencer? É difícil, porque às vezes a marca não tem propósito. Então, como é que ela vai conseguir definir um influenciador que tem propósito, né? E eu acho que é muito fácil também de se confundir o prestígio e a visibilidade com a influência realmente, o que vai causar impacto, né? Então, o exemplo da menina aí que tem muitos seguidores, uma marca trabalhar com ela vai ter uma grande exposição, né? Isso não necessariamente quer dizer que vai ser conversão de venda, né? Os números, eles não querem dizer nada. É muito fácil tu comprar seguidor, like. Bom, agora os likes, né, já estão mudando a dinâmica. Mas eu acho que para influenciar de fato tem que ter credibilidade, né? Autoridade no assunto. E a marca que for fazer a ação com esse influenciador, ela tem que ter aderência com esse propósito que ele entrega, né? Se ele tiver aderência, a chance de dar certo vai ser muito grande. Mas e se não tiver? Né? E se for simplesmente, quero fazer a coisa que a gente às vezes escuta em conversas, em reuniões, né? A gente quer fazer ações com influencers, precisamos levantar 20, 30 influencers para fazer ação. Tá, gente? Mas assim, tu tá querendo simplesmente exibir produto, mídia, porque ele pode ser simplesmente uma ação de mídia, causar impacto. Fiz entrega, se eu somar todas as audiências e a entrega que cada conteúdo desses nas postagens saiu, eu fiz uma entrega. Pronto. Se tua proposta era audiência, ok. Mas inclusive essa audiência pode ser questionada, né? Essa audiência vai ter relevância, porque ninguém tá jogando dinheiro fora. No que isso vai reverter, né? No que isso vai reverter? Pode ser uma ação que na hora não tinha um link para gerar uma venda, mas tu fez algo com aquele influenciador, tu tem uma expectativa daquilo impactar para tua marca. E será que aquela audiência tá alinhada com o propósito? Tá alinhada realmente com o teu produto? Ou ela é uma audiência
fraca, é grande em número, mas é fraca, né? E de uns tempos pra cá é muito fácil tu medir os resultados de uma ação, né? Então, é importante a marca entender, ter bem definido quais são os objetivos mesmo, né? E eu acho que também o influencer, se ele se vê como uma pessoa que tá ali pra realmente vender o produto e se ele oferece esses dados, né? E eu acho que tem uma grande diferença quando a gente fala desses big influencers, né? Pros micro influencers, né? O micro influencer é um cara que tem uma quantidade muito menor de pessoas que seguem ele e realmente ali o laço é verdadeiro. Porque, inclusive, de laços de proximidade, muito da minha audiência, da minha região, da minha cidade, eu já vi em algum lugar, ele acaba tendo uma relevância maior. Não necessariamente ele também vai trazer resultados. Mas quando a gente passa para o grande, imagina o cara que tem 10, 12 milhões de pessoas seguindo, né? Nossa, é uma audiência gigante, ele é um grande canal de mídia. E entra aquela questão de se ele é uma celebridade ou se ele é um influenciador, né? Que são coisas bem diferentes. Não, e essa questão que se entra do micro-influenciador e o poder que ele tem perante a audiência, tem uma pesquisa da Mobile Marketer, que é um site americano, que ele mostra que quando um usuário maior que tem mais de 10 mil seguidores, o engajamento médio dele em 2019 é 2,4%. O micro, a tendência é 3,6%. Ou seja, ele tem um nível de influência maior de engajamento do que os grandes influenciadores. E isso tem a ver com aquela percepção que o influencer tem de proximidade. No momento que as pessoas acabam criando uma relação com esse influenciador, porque elas se veem ali nas atitudes, no que a pessoa faz, nas experiências que ela compartilha. No momento que esse influenciador acaba atingindo um outro nível, e aí a gente entra em nível como uma Camila Coelho, eu acho, é Camila Coelho, não? Isso, né? Que ela começou como influenciadora, falando sobre maquiagem, e hoje ela é uma celebridade. Ela acabou diminuindo o volume de interação que ela tem, estatisticamente, com os usuários dela, porque ela se tornou muito distante. Ela não influencia mais, ela, na verdade, criou um status de celebridade. Uma celebridade não necessariamente influencia. Ela cria um espelho. As marcas se associam a uma celebridade porque as pessoas dizem, eu gosto daquela celebridade, mas elas acreditam que aquela pessoa não consome os produtos. A relação com a celebridade é essa. A relação do influencer eu gosto dele porque ele usa esses produtos. Então, essa linha do micro-influenciador é muito interessante, porque muitas vezes a entrega do micro-influenciador é muito, mas muito mais qualificada do que uma pessoa necessariamente com audiência, que é o caso de abertura que a gente falou. Uma influenciadora com uma audiência de 2,6 milhões de pessoas, mesmo assim, não conseguiu vender 36 camisetas. Essa questão da celebridade que tu falou é histórico na publicidade. Quando a empresa tem um bom budget para fazer uma campanha, vamos contratar uma celebridade, vamos contratar quem está em alta, né? Quem é o global que está em alta. E, de novo, o Dani acabou de dizer, aquele global... existe uma enorme chance daquele global não usar aquele produto que ele está colocando na campanha. E às vezes isso é bem claro, né? Às vezes né? Recentemente, vamos lá, vocês acham que a Marina Rui Barbosa anda de sandeiro? Eu acredito que sim, mas... Eu vi. Eu acho que sim. Ela muito mais está vendendo a imagem dela para aquela ideia e para o público. Se a gente for falar desses big influenciadores digitais, é a mesma coisa. Eu tô vendendo a minha imagem, eu tô fazendo uma mídia, só. Agora, se vai impactar em venda, é outra história. No caso da Renault, eles queriam, acho que só estar vinculados à imagem da Marina Rui Barbosa. E daí, sim, ok, né? Porque ela tem o status dela, ela é uma pessoa que muita gente curte, ela tem, nossa, uma gama enorme de seguidores. E acho que era isso que a Renault queria, porque claramente todo mundo sabe que ela deve ter seu motorista, né? Dirige o sandeiro ela dela. Não é bem gente. É o motorista que dirige o sandeiro dela. Não é bem gente como a gente, Ela não tem mesmo né? um sandeiro, eu tô chocado com isso. Então ele tá aqui pesquisando, Eu tô vendo aqui, já encontrou alguma coisa? Nada. Stories. Eu tô chocado. E aí vem a coisa da identificação, que a gente também comentou no programa anterior, né? De identificar a coisa do propósito e alinhar essas duas coisas para criar uma... É que a gente não pode generalizar que o influenciador,
ou as influenciadoras, os influenciadores, são aqueles que ficam falando da sua vida, que ficam, né, postando fotinho do que tá comendo, né, de como dormiu, né? Existem influenciadores em todos os segmentos. Em todos. Com propriedade naqueles Com assuntos, né? muita propriedade no assunto. Por exemplo, a gente tem um cliente que é a Killing. Um dos segmentos dela é a Tintas Killing. Existem inúmeros influenciadores na área do faça você mesmo, inclusive da parte profissional, de como ensinar o cara a pintar. Acredito que até arquitetura, decoração, Arquitetura né? e decoração, e são influenciadores com base. Com muito conteúdo, e que quem segue ele é quem quer consumir aquele conteúdo, aquele propósito. E esses sim são fortes. A chance de tu fazer uma ação para gerar venda é enormemente maior. Porque a credibilidade, porque a pessoa está entregando toda aquela credibilidade de conhecimento para a audiência que ela tem, chancelando uma marca. Inclusive tem influenciadores, quando eles são muito bem direcionados porque eles querem entregar, eles negam serviços para marcas que eles não gostam. Cara, eu não consumo essa marca, eu não indico essa marca, eu não vou botar essa marca no meu canal, porque eu vou estar sendo falso, porque eu quero vender um conteúdo qualificado dentro da crença dele, né? Então, aí se torna mais verdadeiro. Isso traz muita credibilidade, né? A youtuber, a Jojo, né? Ela é uma mulher que é super feminista, ela apoia várias causas nesse sentido. E quando tem marcas que não tem nada a ver com isso, ela deixa bem claro, eu não vou apoiar. Ela provavelmente já perdeu muito dinheiro nesse sentido, não se engajando em qualquer coisa, né? Em qualquer causa. E isso traz muita credibilidade. Quando ela me indica um livro, quando ela me indica um produto, me traz uma verdade. Não sei se é ou se não é, mas me passa aquilo, transparece uma verdade. Mas até agora ela construiu Até isso, agora né? ela construiu Assim isso, como sabe? aconteceu com aquele vídeo do livro, né? Da parte que me falta. Ah, comprei, né? Gostei. Ela mostrou no vídeo o livro e imediatamente se esgotou. Achei Inclusive, muito na bonitinho. livraria da Ela Febraim. leu o livro Exato. assim, durante No o vídeo. e ela se emocionava enquanto ela Sim. tava realmente... Achei super bonitinho. E foi Dei de um presente. boom, né? Dei de presente, achei legal. Mas é interessante essas ramificações do influencer, porque eu acredito que a gente vinculava muito os influenciadores à coisa da maquiagem, à coisa da moda. Agora isso tá muito mais pulverizado, né? Nossa, muito. Eu tenho um exemplo do nosso cliente na Gamp, a MA TV Sul, fez um super evento agora, na última semana, sobre produtos eletrônicos, segurança, enfim, né, que é o ramo deles. Eles contrataram um influencer, o Alexandre Rodrigues, ele é do canal Papo Segurança, e só para falar de segurança eletrônica, para entender quão pode ser segmentado, né? bem Que a gente nichado, nem né? imagina. Segurança eletrônica. E claro, tava lá pro público dele, né? Porque toda a galera que foi para esse evento era nesse nicho. Mas vocês não têm ideia de como ele era famoso, de como a galera dava importância pro que ele falava, né? A palestra dele foi super esperada. E quando ele saía do evento, ele era um popstar, assim, né? O pessoal em volta querendo conversar com ele, querendo gravar com ele. Então, é muito segmentado. Pode ser muito mais do que a gente imagina. Eu, por exemplo, não sabia que tinha para segurança eletrônica, entende? Sim, a mesma coisa ao On Telecom, que é um outro cliente e que também trabalha com o Jefferson Menezes, né? Até eu trabalhar com esse cliente eu não conhecia. E depois eu vi que o cara, ele tem muitos seguidores, milhões, assim, né? No canal dele do YouTube. E é interessante essa coisa. Dá um outro exemplo de uma que eu sigo, que eu acompanho o conteúdo, porque eu acho o conteúdo bem interessante e inteligente, que é a Natália Arcuri. Não sei se vocês conhecem, mas ela fala sobre finanças, né? Ela fala sobre investimento, só que ela veio com um objetivo pessoal dela de desmistificar o investimento, no sentido que qualquer um pode fazer, que é muito simples, e não com aquela coisa assim, é só quem tem dinheiro né, e alta classe, e tu precisa de bolsa e de não, ela veio com esse viés. Todo o conteúdo que ela me vender que está atrelado à questão das finanças, ela me passa a credibilidade para acreditar para fazer. Ou para adquirir tal serviço, ou para fazer, porque ela traz uma carga sobre isso. Mas agora, faz pouco tempo, eu nem sei se atualmente ela ainda continua, ela era garota propaganda da Wine, vendendo as caixas de vinho da Wine. Ela nunca me impactou naquilo. Isso que eu sigo ela no canal, mas porque eu sei que não tem nenhuma relação com o que ela entrega. Ali ela tá sendo uma garota propaganda. Ali ela tá sendo uma celebridade, dando o rosto dela, que é conhecido,
pra estar associado a uma marca. Que é o mais comum hoje em dia, né? Que é o comum, mas que não me inspirou nada. Exatamente. Agora, o conteúdo que ela vende lá no canal dela, se for um conteúdo que tem, um produto que tem relação com o conteúdo dela, a chance de eu consumir vai ser muito grande. Sim, se ela te indicar um artigo, provavelmente tu vai ver, né? Se ela me indicar um tipo de forma de investir, uma empresa segura para investir, é óbvio que a gente vai pesquisar, a gente não mergulha de cabeça, né? Mas já deu credibilidade, né? Já disse, ela tá chancelando. Né? E vocês são afetados? Vocês já compraram? Vocês já foram pesquisar alguma coisa por indicação de influencer? O que acontece comigo, que não é bem influencer, eu até já tinha comentado com o pessoal sobre isso, é que eu toco guitarra, né? E aí nesse mundo existe as linhas signature. Então, às vezes tem, sei lá, a guitarra do Slash, ou a guitarra de não sei quem. Então, é aquela pessoa que tem muita autoridade sobre aquele assunto te vendendo um produto, né? Então, provavelmente, tu vai ter a percepção de que aquele produto realmente tem qualidade, né? Então, eu acho que essa mesma percepção pode ser levada para o mundo dos influencers. E eu acho que esse termo também não ajuda muito, né? Porque, influencer digital, isso não... A própria palavra pressupõe que tu já está influenciando, né? E muitas vezes, como a gente está falando, ela só quer dizer que a pessoa é popular, né? Ela não tem... que provavelmente é o caso da nossa querida... como é o nome da nossa amada? Ariana René. Tadinha. Da Ariana René, que Flopou. provavelmente é uma Flopou pessoa flop. muito popular. Eu não conheço o trabalho dela, mas ela é apenas popular, né? Ela não tem propriedade, de repente, sobre as camisetas que ela queria vender ou algo assim. Na verdade, eu acho que os influenciadores digitais, esses que a gente visualiza, que são vinculados à moda, o dia a dia, que mostram, eu acho que eles geram mais curiosidade e não influência. Eles têm um estilo de vida bacana, eles viajam, eles consomem coisas bacanas. Isso gera curiosidade. Agora, curiosidade e influência não são sinônimos, né? Você pode achar alguma coisa muito curiosa, dizer que interessante, que engraçado, que experiência legal que ela teve, mas não influenciar a ponto de dizer eu gostaria de fazer porque ela está fazendo. Pode acontecer de dizer eu acho essa experiência bacana e eu gostaria de fazer, mas não necessariamente porque aquela pessoa está fazendo. A influência está diretamente associada à persona. Uma pessoa é influente, vai acabar agindo de acordo porque ela está fazendo e não necessariamente por causa da experiência dela. E sabe o que me lembrou isso que tu falou? Eu sigo um youtuber que é o Matheus Kais. Ele fala sobre tecnologia, smartphone e tal. E aí ele indicou uma loja. Eu tava querendo comprar um telefone, né? Aí ele indicou essa loja e eu fui pesquisar essa loja. Ele falou que era uma loja excelente, qualidade, atendimento massa. Bom, se o Matheus Kais falou, né? Tá falado. Tá falado. Fui pesquisar. Cara, que decepção. Foi assim, uma coisa assim que... Porque eu já criei uma lógica assim, não, essa empresa então deve ser incrível, vou conseguir fácil. Os cara demoravam para responder, os caras não tinham interesse, assim, pra te atender, né? E aí entra a coisa, né, dele indicar um rolê e que não é aquilo que ele tá falando, né? E aí, que influência é essa também, né? Como é que fica... Para o bem e para o mal. E como é que fica a tua percepção sobre as próximas coisas que ele for indicar, né? Ou sobre o trabalho dele como um todo, né? Exatamente. E tu vê um influenciador, na verdade, tu vê que no início ele tá a fim de fechar parceria porque é o objetivo dele. Só que se ele tá perdido nesse mar, que ele não tem esse propósito bem definido, ele vai começar a vender tanta coisa que daqui a pouco não tá afim, que ele não tá afim, mas que ele tá precisando da grana, ou que o público dele não vai gostar, ele começa a perder a credibilidade dele, tá destruindo a própria imagem dele. Né? Então, assim, se a marca quer busca alguém que tá realmente alinhado. Dando o meu exemplo, eu curto gastronomia e curto churrasco, né? Fazer churrasco. No fogão eu não sou tão grande coisa, mas já, né? Já fazendo uma Ele faz coisa boa, né? assim. Siga o Instagram do Michael e vejam. Mas, alguns Instagrams de gastronomia que eu sigo de pessoas... são pessoas que, por exemplo, visitam restaurantes, que buscam conhecer ter novas experiências gastronômicas. E, cara, quando eles vão lá e falam bem de um lugar, eu meio que anoto aquele lugar. Aquele lugar eu tenho que ir, porque o cara deu uma baita referência e ele é. Se ele ganhou ou não ganhou pra fazer aquela propaganda, ou se realmente o conteúdo dele é isso, cara, eu vou visitar os lugares, eu gosto, eu compartilho, enfim, não me faz a mínima
importância. Mas o conteúdo que ele tá promovendo tá me influenciando de alguma forma. Agora, na parte de churrasco, os dois estão muito, muito próximos. Eu acompanho um monte de profissional que faz churrasco, que encara isso como profissão, que mostra o dia a dia do seu trabalho. Ali, tudo que ele colocar, nada me influencia, porque eu quero olhar o que ele faz, né? O que ele tá entregando. Então, daqui a pouco, se ele for fazer uma propaganda de faca, da Tramontina, da não sei quem, né? Ou de uma carne do frigorífico tal. Cara, aquilo não me influencia, porque eu tô só consumindo o conteúdo dele. Isso fez lembrar o Destemperados, né? Começou com as dicas, agora, claro, eles recebem para estar em alguns lugares e tudo mais, mas por muito tempo, para sair em Porto Alegre, que eu morava em Porto Alegre, a primeira coisa que eu fazia era abrir o livrinho dos Destemperados ou entrar no site deles para ver onde ir, porque para mim era uma referência de boas indicações, né? E a gente busca isso, né? Referência, curadoria sobre as coisas que a gente Com tem certeza. interesse. É muito natural. Um review, né? A gente sempre vai atrás. Agora a gente pode, é muito fácil, né? Muito fácil. Mas vê como como é uma linha tênue, né? Porque esses exemplos todos que a gente está dando, até que ponto a gente é influenciado por causa da pessoa ou é influenciado por causa da experiência, né? Por exemplo, de um restaurante. A pessoa vai num restaurante e diz, que restaurante é legal. Tá achando o restaurante legal porque a pessoa falou ou pela nossa percepção? Então é muito complicado, e aí eu concordo com o Edu quando ele fala que o termo influencer é muito complicado, porque o influenciador, na verdade, é a pessoa. E a gente consome porque a gente quer estar próximo à pessoa, a gente quer ter as experiências da pessoa, porque a gente admira aquela pessoa. A influência está diretamente associado à admiração. Agora, propagação é algo diferente. De repente, ver uma coisa bacana, uma experiência bacana do influenciador e dizer assim, eu quero fazer isso também, não está diretamente associado à influência, tá? Porque a gente viu aquilo e achou legal pela nossa percepção. Então, essa questão de influência, e o mercado publicitário pode ser considerado culpado por isso, porque tem uma bolha e ela estourou, porque houve uma pluralidade na questão de fazer muitas ações com influenciadores e volta e meia com marcas que não tinham nada a ver com a essência do influenciador, e isso acabou afetando a credibilidade de forma geral, que é muito complicado isso hoje, tu chegar a dizer, os influenciadores realmente influenciam ou eles são um canhão de mídia? Né? Eu, na minha percepção, de forma geral, eu acho que muitos poucos influenciam. Eu acho que eles têm audiência, que eles conseguem. Os que realmente influenciam são aqueles que têm total propriedade no assunto que eles dominam. Então, essas pessoas são influenciadores porque eles mostram algo que eles dominam muito bem. E a gente é influenciado pelo conhecimento deles e não necessariamente pelo que a pessoa é. Então, esse termo é muito complicado mesmo, porque ele banalizou algo de pessoas que realmente não influenciam. Né? No caso das publis, por exemplo, o Edu falou das linhas Signature, né? Por exemplo, sei lá, quando o Slash cria ou tem o nome dele na guitarra, tem uma grande diferença aí, né? Entre ele assinar um produto e ele fazer simplesmente uma publi. Essa guitarra da Gibson é massa. Agora, quando é Gibson Slash, é outra coisa. Eu acho que a influência tem muito a ver... por exemplo, você comprar uma peça assinada tem a ver com o culto à celebridade. Né? Tem o culto àquela celebridade, então, que é um item que está associado com ele. A influência teria a ver se o Slash fizesse um vídeo e dissesse assim, eu toco essa guitarra porque essa guitarra é fora de série, eu gosto dessa guitarra, e isso influenciar porque eu disse, aí é uma pessoa, não a celebridade, mas uma pessoa que tem muita propriedade em tocar a guitarra. Ela tem toda a autoridade para falar. Né? Aí vai dizer, não, eu sei que esse cara entende do que ele está falando. E eu admiro ele. Aí é uma influência. Agora, um item de assinatura, eu acho que é muito mais daquela sensação que tem. Ele é um ídolo. E não necessariamente... E a relação de ídolo é complicada, porque o ídolo pode ter altos e baixos e a relação do fã, ela não altera muito, né? E aí não tem a ver com influência, tem a ver com realmente gostar daquela pessoa e do trabalho que ela faz.
persona de palco, e aí vai muito. Eu, por exemplo, sou bem influenciada por maquiagens, né? Não é guitarra, no caso, né? Mas quando tem uma blogueira, uma menina, enfim, que eu já sigo há muitos anos, e ela me traz propriedade no assunto, pra mim traz uma credibilidade enorme. Eu vou comprar provavelmente o que ela indicou. Inclusive compro, né? Seguidamente. Porque pra mim ali é a fonte de informação, sabe? É a menina que trabalha com isso, que muitas vezes assina, né? As marcas. Ela me traz propriedade, isso me traz segurança, inclusive, assim. Mas, no por meu exemplo, caso. se essa influencer vier te promover um calçado, um tênis. Aí que tá, que a gente falou da Camila, né? Camila Coelho, me deu branco agora. É a Camila Coelho que a gente falou antes. Porque antes, quando ela falava de maquiagem, e era só maquiagem, era uma coisa mais segmentada, né? Trazia uma propriedade Nichado, maior, né? era bem mais nichado. Quando ela começou a ficar mais famosa e começou em roupa, sapato, qualquer coisa, né? Agora ela tá em tudo. Perde essa credibilidade, né? Porque agora parece... o que estiver pagando, eu tô fazendo, né? É celebridade, então perde um pouco, com certeza. Eu tenho um exemplo do meu filho. Meu filho tem 4 anos, seu Pedro. E ele já consome, faz mais de ano, o Lucas Neto, o conteúdo dele no YouTube Kids. No YouTube Kids não tem propaganda. No YouTube Kids tu só tem os vídeos que foram pré-aprovados pelo YouTube para rodar para as crianças. E teve um período do Lucas Neto que ele fazia muita abertura de brinquedo. Ele abria os brinquedos infantis e brincava, e todo novo episódio trazia um outro brinquedo. Às vezes o mesmo episódio trazia 10 brinquedos diferentes. Então, o Pedro consumia aquilo, mas ele nunca chegou pra mim e disse: pai, compra aquele brinquedo ali que o Lucas Neto tá brincando. Nunca. Só que depois de uma fase, a gente começou a tirar um pouco dele o YouTube Kids, a gente deixa ele olhar, mas passou a fazer ele olhar um pouquinho mais de TV fechada, lá nos canais infantis. E ele teve até que começar a lidar com a frustração de ter as propagandas, né? Porque ele tá olhando o desenho dele, daí terminava e entrava a propaganda. E no início ele se irritava com aquilo. Pai, quero o próximo vídeo. Calma, Pedro, calma. Cadê o botão do skip? Cadê o botão do skip? É o trabalho do papai. Faz o papai monetizar. Mas daí... o que aconteceu? Ele acostumou com a propaganda, só que hoje... No intervalo, ele olha as propagandas de brinquedo feitas pelas marcas e ele diz: pai, tu compra aquele brinquedo pra mim? Eu tenho que ficar explicando. Não, papai tá sem dinheiro. Porque tu passou o vídeo. Aí o papai Não fica tá sem monetizando. dinheiro. Mas assim, mas tu vê que incrível, né? O conteúdo que tava lá dentro do Lucas Neto em formato de brinquedo, que eu não sei se as empresas estavam pagando ou se ele tava escolhendo os brinquedos de forma aleatória, simplesmente como conteúdo, o Pedro nunca pediu pra comprar. Mas depois que ele passou a se acostumar a olhar propaganda nos intervalos dos programas dele da TV, ele entende que aquilo ali é uma propaganda que tá entregando pra ele um brinquedo e ele diz: pai, eu quero comprar, né? Então, um outro case assim que mostra, cara, vende, não vende, é uma linha muito tênue de entender, realmente está atrelado ao conteúdo do cara. Uma ação com influencer, numa campanha, enfim, pode ser então um tiro no escuro para a empresa? É um grande desafio, porque assim, tu tem que estudar muito quem é essa galera que tu tá pagando de influencer pra fazer ação pra ti. Tu tem que estudar, tu tem que entender, e o legal é tu criar uma proximidade com esse influencer há um longo tempo. Não é só chegar no cara e dizer: faz uma ação pra mim, tô te dando X mil, vai lá, faz uma ação e entrega pra mim. Tchau, cara. Nunca mais falei com o cara. A marca não tem relação com esse influencer, então isso não vai ser verdadeiro. A gente tem algumas marcas, como por exemplo a Keds, né? A gente recebe influencers que são apaixonadas pela marca e elas querem fazer algo pela marca. E tu vai consultar o feed delas, elas usam já o produto. Então, a chance de converter é muito maior. Ela vai ser muito verdadeira, né? Mas nunca tem como se prometer, gente, vai converter tanto. Não tem como. De novo, tem essa questão da empresa saber qual é o objetivo que ela está querendo alcançar, né? E como a Mitch falou antes, né? A marca se associando ao influenciador, ela tem que ter noção de que aquele cara, ou, enfim, tá carregando os valores da empresa, né? E
tem que ter bem definido. Eu quero uma grande exposição, uma grande visibilidade, eu quero atingir o público. Esse cara, ele é nichado, fala especificamente para essa galera. Acho que isso tem que estar bem claro. Tem um case bem legal do Whindersson Nunes. Bom, todo mundo sabe quem é o cara, né? Se tu tá ouvindo o programa e tu não sabe onde E se você tiver está. no programa e não souber... Não, tô brincando. Ele é um dos maiores do Brasil hoje, se não é o maior, e um dos maiores do mundo. Já foi eu o maior acho. canal do Brasil, Já agora foi, não sei se é mais. E Agora olha, é o Condzilla. Ah, Condzilla, Condzilla. grande Condzilla. e olha só que legal. Ele conseguiu vender viagens para São Miguel dos Milagres. Só que daí pergunta, mas por quê? É porque ele postou o vídeo do casamento dele no lugar. Ele não fez a propaganda pro lugar. Só que ele casou lá. E ele fez o vídeo e mostrou o lugar. Então, assim, aquilo foi verdadeiro. Ele casou lá. Então, aquilo tinha uma importância pra ele, pra audiência dele. As pessoas disseram, nossa, a gente tem que conhecer esse lugar. Né? Em nenhum momento ele fez propaganda. Venham, comprem passagens para São Miguel dos Milagres. Que né? oportunidade perdida. Pois é. Mas é por aí a relação, né? Que é realmente muito difícil de tu conseguir criar. Mas aí será, Dani, que ia ser tão eficiente se ele tivesse feito, tipo, venham para cá, o casamento aqui é ótimo. É que eu acho que esse é o papel que as agências de comunicação têm que começar a entender no relacionamento com influenciadores. Qual é o objetivo que está por trás da ação, né? Se utilizar da influência da pessoa para trazer isso dá muito mais trabalho, né? Ou usar ela como um canhão de mídia e entender que ele tem milhões de seguidores e que se ele falar vai trazer, porque essa transparência na relação, as duas podem funcionar. Né? Se ele falar que tem uma empresa que está patrocinando o vídeo dele, que está vendendo passagens aéreas para esse lugar lindo e maravilhoso, vai funcionar também. Mas essa relação tem que entender, porque no momento que tu espera atingir a marca através de influência e esse influenciador não está alinhado, aí não vai dar certo. Porque a mensagem vai ser entregue de uma forma plástica, ela não vai passar credibilidade, a pessoa não tem o empoderamento para falar daquilo, ela não tem, né, a força, então vai dizer, olha esse sapato lindo aqui que eu recebi, mas todo mundo sabe que ela não usa. Então, as duas formas funcionam bem. O que as agências têm que começar a entender qual é o alinhamento e como é que eles vão trabalhar. Tirar o fato que eles são influenciadores ou são influencers e entender que eles são também um canhão de mídia. E como é que essa relação pode ser mais proveitosa para as marcas. Porque essa bolha do relacionamento por influência, as agências têm que tirar um pouco do pé da questão varejo, né? Ela não pode dizer compre isso. Ela tem a influenciadora, muitas vezes ela tem que dizer que ela achou lindo, que ela achou incrível, mas ela não é transparente na relação de vender o produto. E aí acaba não dando certo. É uma bolha que afeta a credibilidade não só dos influenciadores, como das agências e das marcas. Então essa relação gera expectativa, gera né? expectativa e gera expectativa. E a credibilidade, porque aquilo é plástico, aquilo se percebe que é algo que não é natural daquela pessoa e a mensagem ela é percebida de uma forma errada. Agora, dizer que o marketing de influenciadores é uma estratégia ruim, não. Ela não é uma estratégia ruim. Ela é uma estratégia que pode funcionar tanto por influência como canhão de mídia. Só tem que a agência e o cliente tem que entender muito bem isso para entregar a mensagem da forma... Alinhar as expectativas e conseguir entregar uma mensagem que vai funcionar bem. Entendeu o momento também dessa marca? Porque lá na agência a gente teve casos, né? Tipo assim, a marca, vamos usar um influencer. E aí a gente teve que falar, não, peraí, talvez esse não seja o caminho mais interessante agora e tal, não é mesmo? Na verdade, essa questão do marketing de influenciadores, ele virou um carro-chefe muito de estratégia de marcas, né? E as marcas têm que entender que o marketing com influenciadores sozinho não faz nada. Porque a marca tem que ter conceito, a pessoa vai ser impactada por aquela marca e onde é que está o eco, onde é que ela vai ver depois mais sobre a marca, como é que ela consegue ter contato com o produto. Se criou essa aura que o marketing com influenciadores é mandar para um influenciador o produto, ele vendeu. Está resolvido. E não, tem que ter todo um conceito por trás, tem que ter uma base de comunicação. As coisas não são tão simples, né? Então, é um sistema de educação que a gente tenta fazer com os nossos clientes,
para eles entenderem que não é simplesmente então escolher vários influenciadores. Nossa, esse aqui tem 2 milhões de seguidores. Se nós mandar para ele postar, mas de repente se a gente mandar um que tem 10 mil seguidores, que é muito mais alinhado com o público, é muito mais nichado, o resultado vai ser muito melhor. E outra, né, Dani, o comportamento de manada. A empresa tem que cuidar para ela não entrar no comportamento de manada. Ah, mas tem fulano fazendo ação, ciclano fazendo ação, vamos fazer também. Cara, pera, calma, respira. Quais são os resultados deles, né? Quem disse que tá dando Tá, certo? quem disse que tá dando certo só porque estão fazendo, tu também quer fazer, né? Ah, mas a marca tal pegou fulano de tal. Cara, tu segue o fulano, mas vendeu, ajudou em alguma coisa, né? Bom, a gente tá indo já pro final, passou muito rápido, hein? Eita, mas aí eu queria ouvir de vocês. Se vocês têm alguma ação com influencer que vocês acharam bacana ou que deu muito negativo, se alguém chegou a ver. Eu tenho um case de 2011, que é da Gamp, que foi que a gente considera ainda hoje um dos maiores cases desse tipo de ação com influencers. A gente trabalhava na época com a BBC, marca de calçados feminino. Em uma reunião, a gerente de marketing chegou para nós e informou: eu tenho X mil reais, e não era muita verba, para fazer ação com 10 influencers para mandar calçado. Na época não eram influencers, eram blogueiras, porque elas tinham, eram as blogueiras, né? E daí a gente, tu quer fazer ação, né? Tu quer criar um movimento, tu tem essa verba, é isso, né? Deixa a gente pensar. E a gente voltou pra agência e pensou. E a gente montou o primeiro desafio de blogueiras do Brasil. Ele tinha um formato tipo Copa do Brasil, pra quem curte futebol. Que era como um processo... o Edu, né? Sim, um amante. O atleta nato do Do nosso esporte grupo. Eu sei bretão. mais do que vocês imaginam. Olha! Ele tinha um formato Mas não me igual a perguntem Copa nada. do Brasil, onde essas blogueiras entravam em combate entre uma contra a outra. Se batiam? Se batiam pra valer. Tipo Olimpíadas do Duas, Faustão. duas cotonetes entravam, gigantes. somente uma sobrevivia. Numa banheira de Nutella? Só que primeiro, pra fazer ação, a gente não escolheu elas. A gente criou uma abertura, a gente criou um vídeo, lançou na internet e digam assim: participem do primeiro desafio de blogueiras do Brasil. Meu Deus, vocês cabelaram. E o prêmio era uma viagem pra Gramado, que era com a verba que ela tinha pedido pra pagar as 10 influencers. E lançamos na internet. Em uma semana deu mais de 200 blogueiras inscritas. Só do Acre não teve inscrição, né? Até porque o Acre não existe. Né? Meça suas palavras, parça. E vai que um cliente do Acre quer nos contratar. Claro que o Acre existe, eu estava brincando. Daí Ó, pessoal, tem que entender a ironia aí, né? Dessas 200 blogueiras, nós selecionamos 64, onde nós visitamos perfil, entendemos se elas estavam alinhadas com a marca e começamos os embates. O embate era basicamente o seguinte: as blogueiras que iriam se enfrentar no embate iriam receber o mesmo produto, exatamente o mesmo produto da BBC. E elas tinham que se caracterizar, passando o seu conceito de moda com aquele produto, mandar 2 fotos para nós, e essas 2 fotos entravam no hot site. E daí era 24 horas de votação. Tá aqui, blogueira A contra a blogueira B. Votem. Nossa, elas faziam aquela mega movimento com as audiências delas para elas entrarem lá e votarem. Até para o pessoal entender bem, era enviado o mesmo calçado para cada uma delas e elas tinham que montar um look. Então o calçado era mesmo o calçado da BBC, elas tinham Pra que não montar ter um look. diferença entre nenhuma delas, né? Naquele embate, a cada dupla que se combatia, mudava o calçado. Ao todo, na ação, a gente acabou explorando mais de 50 modelos de calçado da marca, porque, nossa, nós fizemos inúmeros combates, a gente tá falando, imagina, 64, passa para 32, passa para 16, passa para 8, passa para 4, né, até a semifinal e a final. Então, assim, criou um movimento gigante, uma ação que durou quase 3 meses, porque a cada dia tinha combate no ar, então a gente estava movimentando toda hora audiências diferentes, todas sem ganhar nada, só ganhando o calçado e elas fazendo... Tudo espontâneo. Tudo espontâneo. E no final, quem ganhou foi uma blogueira da cidade de Mafra, de Santa Catarina. E ela veio relatar, porque quando ela veio visitar a fábrica, quando ela ganhou o prêmio, depois ela foi para Gramado, ela relatou assim: gente, vocês não sabem, eu virei na minha cidade... Todo mundo me chama da blogueira da BBC. Eu saí 2 vezes no Jornal da Cidade.
A segunda foi da minha vitória, eu ganhei uma página inteira de reportagem falando de mim. Tu vê como ela engajou no negócio. E o resultado final deu mais de 1 milhão de acessos ao site de votação. A gente ainda, no final, a gente promoveu uma pesquisa que distribuía um brinde que era um chaveirinho de Scarpin. Pra pessoa assim, pra mulher, né? A mulher votou, né? Ela seguia aquela blogueira, votou. Daí vinha assim, quer ganhar um chaveiro Scarpin de metal? Responda a pesquisa. Uou, né? A gente coletou uma pesquisa com mais de 20 mil respostas relacionadas à moda e a calçado que a gente entregou na mesa da BBC no final da ação. Olha que pesquisa de mercado nós estamos te entregando. Com aquela mesma verba que ela ia pagar 10 blogueiras para fazerem uma ação. Então, tem como dar resultado, tem como dar certo. A questão é tu montar uma estratégia assim que realmente faça a diferença. Falando na época que nem tinha influencers, eu lembrei de uma época que nem tinha blogueiros. Que é nos anos 80, claro, não é na minha época, né? Porque eu sou bem mais jovem que isso. Mas vocês lembram do grupo de hip hop Run DMC? Maravilhoso. Que eles usavam praticamente, eram fardados de Adidas, né? E as roupas e os sapatos e tal, e só usavam isso praticamente em todos os shows. E criaram aquela música My Adidas. E fez um sucesso estrondoso na época. A Adidas vendeu enlouquecidamente, porque os sneakers viraram, assim, muito modismo. E foi tão importante e influente para a marca na época, pensando assim, na galera street, principalmente, né, que é o grupo que eles atingiam, que em 2014 a Adidas fez uma homenagem a eles, né? Fizeram uma coleção, como é que se chama? Cápsula, eu acredito, comemorativa, homenageando o grupo. Daí, várias roupas e moletons bem estilo hip-hop mesmo, maiorzão, assim, grandão, com logos da banda e tudo mais. Então, influência, né, gente? Pode dar certo. É Pode só dar você certo. parar de ser louco! É isso aí. Esse foi o nosso papo sobre influencers e vamos agora para as nossas dicas, porque tem aquela coisa, né? Dica é sempre válida para colocar fora ou para usar, né? Dani, Opa, qual a tua primeira dica? Começou comigo? Eu nem tava preparado. Não, brincadeira, eu tava preparado. Tava no sim. celular. Fazer o quê, né? Ele tava procurando Eu o tava- carro, se ela dirige mesmo. Eu ainda tô Sandeiro, e ela dirige dirige Sandeiro. o Sandeiro. Eu ainda acredito. Mas como a gente tá falando de influência, eu acho que é muito bacana a gente falar de redes sociais. E esse livro aqui é muito bacana, que é Bilionários por Acaso, a criação do Facebook, né? Que é do Ben Merzik. É um livro muito bacana que conta todos esses bastidores da criação do Facebook e o Daily Telegraph define esse livro da seguinte forma: uma história sedutora sobre a fama que chega da noite para o dia. E é incrível entender como o Facebook, do nada, surgindo de uma universidade, se tornou esse canhão de mídia. E quando a gente fala de redes sociais, hoje o Facebook é muito mais mídia do que rede social, especialmente para as marcas. Vale muito a pena essa leitura. Mitch. Bom, Matheus, eu pensei em dar uma dica referente ao que eu tava falando, das maquiagens, né? Lembrei que para as meninas aí, para quem curte make e blogueiras, vai saber quem é a Julia Petit, uma das primeiras blogueiras, né, nesse mundo das maquiagens e moda em geral. A Julia Petit criou agora a marca dela de cosméticos, que é a Salve, em parceria com outras meninas, inclusive outras blogueiras desse ramo que fizeram testes, fizeram toda a parte de criação dos produtos. Então, acho que vale conhecer a marca Salve, é @salve com 2L. Tá bem legal, ele já tem uns 3 produtos e a tendência é crescer, criar um movimento. Uma linha. Uma linha. De produtos bem maior, mas eles estão começando aos pouquinhos e tá dando um super sucesso, tá bombando nas redes. E conhecer a Júlia é incrível, né? O conteúdo que ela desenvolve é ela muito vem bacana. de um meio publicitário, um pai publicitário, né? A história dela é super bacana. É um conteúdo muito bom. Edu. Então, já que a gente está falando sobre autoridade no assunto, influência, eu quero recomendar uma plataforma que é americana, que se chama The Future. The Future sem o E, The Future, que produz conteúdo e oferece cursos para criativos de um modo geral.
canal do YouTube deles é bem legal. Eles falam sobre tipografia, branding, relacionamento com o cliente, carreira freelancer. Então tem muito, principalmente sobre design, assim. Então tem muito conteúdo massa para quem se interessa sobre isso. No site eles têm alguns e-books, assim, sobre... Eu me lembro que eu baixei recentemente, foi um sobre tipografia. Aí eles têm cursos pagos e tal, mas o canal no YouTube é bem bacana, eles têm bastante autoridade no assunto e é um conteúdo muito massa. The Future. The Future. Bom, eu trouxe um filme que se chama Homens, Mulheres e Filhos, que é do diretor Jason Reitman, que é do mesmo do Juno, Amor Sem Escalas. Ele faz uns filmes indies bem bacanas. E é um filme que trata da relação dos pais com os filhos e a tecnologia, as redes sociais. Então, tem uma mãe super protetora que tenta proteger a filha dela das redes. Tem uma outra mãe que ela se expõe um pouco nas redes sociais, né, de uma forma mais pornográfica. Enfim, tem o galã da escola que é depressivo por conta desses likes, desses comentários. Então é um filme que explora essa nossa relação, né, familiar com as redes, com a tecnologia, com a internet. É bem bacana. Maico. Bom, a minha dica vai também de uma plataforma, inclusive que recentemente a gente passou a usar na Gamp, que é o Workplace do Facebook. É uma plataforma super legal, como o próprio nome diz, né? Tá focada em trabalho, ela tem tanto em aplicativo como a plataforma desk. Um ambiente super legal para tu gerir grupos, trocar ideias, fomentar o dia a dia que tá rolando dentro da tua empresa. Tá sendo uma experiência super bacana dentro da agência usar ela. Eu tive a oportunidade de conhecer ela dentro do Face lá em São Paulo. E eles também exploraram assim um mundo de empresas hoje, tanto no país e fora, que usam ela e tem um retorno gigante com ela. Então, assim, procura lá, Workplace by Facebook. Incrível o retorno legal que isso dá pro dia a dia do negócio. Show, tá aí. Tem muita dica pra te explorar até o próximo episódio, porque nós chegamos ao fim do terceiro. Não pode ser. Sim, terceiro, Na galera. próxima vez vamos tentar fazer um pouquinho mais triste esse buff. Eu acho que a hora de tentar fazer é agora. Vamos tentar fazer de novo. Vamos lá. Tá. Queria ficar mais. Eu não sei se isso foi um alívio, mas agora pareceu que eu não sei. Não faremos mais, então, porque não funciona. Muito bem, eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @Gamp. Lá tu pode enviar as tuas sugestões, perguntas, pautas, enfim, o que tu quiser, contribui para este podcast. Além disso, dá uma conferida no gamp.com.br para conhecer melhor a gente. Eu sou o Matheus Martins e o elenco conta com Eduardo Brown, Até mais, galerinha. Daniel Rostreyer, Tchau, galera. Maicon Dias Fala, galera. Até a próxima. e Mitch Brogni. Até mais, gente. Acho que tem que ser bye, bye. Bye, bye. Vai lá, hein, galinha. A gente volta logo com o 4º episódio do Gumpcast. Valeu, até mais.